abençoe a cada irmão no paz do Senhor. Amém. Podemos tomar assentos, por favor. Já comecei. Faz tempo já. Vamos de imediato ler a palavra do Senhor. Peço, como disse a Ricardo, se você vai na frente de um juiz, você tem que se comportar muito bem. E aqui você não está na frente de um juiz, você está na frente de um portador da palavra do Senhor. É maior do que um juiz. Peço que você preste atenção e tenha respeito pela palavra de Deus e deixe a palavra entrar no teu coração, amém? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16 da palavra do Senhor, se tratando de um culto de jovens, né? Sábado é a juventude que colabora. 1 Samuel, capítulo de número 16 e o versículo de número 21 a seguir. Todos os que têm a Bíblia, os que podem acompanhar, os que não podem, ouçam a palavra do Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 21 a seguir. Diz-nos assim a poderosa palavra de Deus. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia aliviado e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém? Queridos e amados irmãos que estão aqui esta noite na presença do nosso Senhor, a Bíblia nos fala no capítulo 16, versículo 1 de 1 Samuel, que o Senhor disse um dia ao profeta Samuel: vai até a casa de Jessé e lá tu vai ungir um novo rei para Israel. E Deus diz mais a Samuel profeta: eu tenho visto que tu ainda tem dó de Saul sendo visto, que eu tenho rejeitado. Saul era ali rei antes de Davi, porém na sua juventude o encontro de Saul com Deus foi maravilhoso. Foi buscando a jumenta de seus pais que havia perdido, e Samuel encontra Saul no meio do caminho e já unge ele ali como rei. Foi maravilhosa o encontro de Saul com o nosso Deus. Porém o tempo se passou e Saul começou a sair fora dos planos do Senhor. O Senhor tinha planos perfeitos e maravilhosos para a vida de Saul, assim como Deus tem plano perfeito para a minha e para a tua vida. Os planos de Deus são tão maravilhosos que nós não conseguimos compreender. A Bíblia nos revela que os pensamentos do Senhor estão acima dos nossos pensamentos. E a Bíblia diz mais, que o caminho para que o homem pareça agradável são caminhos de morte perante os olhos do Senhor. Saul começou a sair fora daquilo que Deus havia preparado para ele. E agora, no contexto em que li, ele diz para o profeta Samuel: vai lá na casa de Jessé e tu vais ungir um novo rei de Israel. Existiam muitos irmãos, muitos filhos dentro da casa de Jessé, o belemita. Porém, havia um em especial que Deus queria usar para ser o rei de Israel. Segundo a nomenclatura e segundo a biografia de Davi, era um jovem ruivo, de aspecto agradável, e era um jovem que quem olhava dizia que ele não tinha aparência nenhuma de ser um rei, pois ele tinha um irmão chamado Eliabe, e esse irmão era alto, era belo, de uma postura forte. Qualquer um que olhasse para Eliabe dizia: este certamente é o novo rei de Israel. E foi isso que aconteceu. Samuel, quando chega na casa de Jessé, ele olha para Eliabe e diz para Deus: é
Senhor diz para Samuel: olha, Samuel, eu te digo uma coisa, tu vê com os teus olhos humanos, porém eu, Senhor, não olho como o homem olha, eu olho para dentro do coração de cada um, e não é este que eu tenho escolhido. Olha, deixa-se passar mais filhos ainda, e não é este. Existe um especial, e este um está lá no campo cuidando de ovelha. Exatamente o rejeitado da casa de Jessé é o que eu levantarei para ser o rei de Israel. Exatamente aquele que não parece é o que o Senhor vai levantar para a última hora. Exatamente aquele que parece ser fraco, que o Senhor vai eleger para fazer a sua obra. Exatamente aquele que não é o que Deus fará ser, para que os olhos humanos vejam que é Deus que está no controle. Aleluia! É verdade, meu Senhor. O profeta Samuel chega na casa de Jessé e passam-se todos os filhos de Jessé. E ele faz uma pergunta: existem mais filhos? Então Jessé diz: existe um que está lá no campo, está apacentando ovelhas. Mas eu acho que aquele não é, porque ele não tem condições, irmão Vilmar. Ele é muito franzino, e ele é muito frágil, e ele só serve para cuidar de belas ovelhinhas. Então o Senhor diz para Samuel, ao coração do profeta: diga para o seu pai e para os seus irmãos que mande chamar o seu irmão lá do campo, porque ninguém se assentará à mesa antes que este jovem venha. Eu quero te dizer uma coisa, juventude: existe um plano de Deus voltado para a tua vida, mas esse plano de Deus só acontecerá na tua vida se você estiver trilhando o caminho de responsabilidade na presença do Senhor. Davi não estava nos olhos na frente do seu pai, mas lá no campo ele cuidava das ovelhas do pai com toda a autoridade que o pai havia lhe mandado. Não adianta ter somente na frente do pai responsabilidade, mas tem que ter responsabilidade longe dos olhos do pai, porque daí Deus se levanta e Deus usa na sua casa. A Bíblia fala que os irmãos estavam doidos porque não estavam muito de Davi. O apelido de Davi era entregador de marmitex. O apelido de Davi era o mesmo de José. Só servia para levar comida para os seus irmãos quando iam para a batalha ou quando iam para o trabalho. Você sabe quando você é considerado por alguém que não serve para nada? Ou quando alguém ainda diz que aquele ali não vai ser nada lá na igreja? Eu quero te dizer que isso é mentira do diabo. O plano que Deus tem na tua vida, Ele já determinou antes que você nascesse. Quando tu era a gota de sangue no ventre da tua mãe, já existia um plano envolvente sobre a tua vida. E Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido, porque Ele é Deus de poder. A Bíblia diz que chega Davi no campo, e Davi chega daquele jeito. Esse cara é doente, né? E chega esse cara é doente, né? Porque mandaram chamar. Cara dele diz: isso é verdade, isso não é, isso é verdade. E ele chega e está lá, todos os irmãos reunidos na casa de Jessé. E o profeta está lá, porque o profeta era sinal de autoridade na boca de Deus na terra. Ele é doente. E quando lá chega Davi e olha e diz: o que está acontecendo na minha casa? O que se sucede? Por que, papai? Por que, papai, o profeta Samuel, um dos maiores profetas, está aqui? Ele não sabia de nada, mas a vida que ele levava com Deus, jovem, era uma vida de responsabilidade. A vida que ele levava com Deus, a obediência que ele tinha pelo seu pai, ele levava a sério, porque quando via o leão, ele arriscava a sua vida e tirava a ovelha da boca do leão. Quando via o urso, ele arriscava a sua vida e tirava a ovelha da boca do urso. Nunca o seu pai viu isso e soube disso. Mas ele fazia por quê? Porque ele tinha obediência à voz do pai. Porque ele cuidava do rebanho do seu pai. Eu quero te dizer uma coisa, jovem. Não adianta você fazer bonito somente na igreja.
E eu não vou pegar pesado com você. Eu quero que você vá para o céu e não para o inferno. Não adianta você fazer comigo somente na frente do dirigente, somente na frente do meu pai em casa, mas você tem que fazer correto longe ou na presença do teu pai e do pai maior que Deus. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam todos os nossos passos e nada fica nu e encoberto diante dos olhos do Senhor. A Bíblia fala que então ele manda ungir Davi. E ele unge Davi como rei de Israel. E os seus irmãos ficam entalados porque não acreditavam na unção do seu filho. Não acreditavam na unção do seu irmão. E Davi é ungido rei de Israel. Agora é interessante, irmão, que eu quero chegar aqui no ponto desta pregação. O que vai te levar a conquistar as promessas de Deus na tua vida é a humildade na tua vida, é a submissão na tua vida, é a consideração pelo teu irmão na tua vida e pelo dirigente na tua vida. É você saber que você foi chamado por Deus para ser grande e você continua pequeno na presença de Deus. A Bíblia diz que Davi foi ungido rei. E a Bíblia diz que mesmo Davi sendo ungido rei, ele vai lá na casa de Saul. E a Bíblia diz que quando ele veja Saul, ele amou a Saul. E a Bíblia diz que Saul coloca ele como pajem das armas, cuidar das armas, responsabilidade pelas armas. E ele amou a Saul. Sabe o que eu quero te dizer? Existe um plano na tua vida dado por Deus. Mas quando este plano chegar na tua vida, não te soberbeça, não te torne maior do que aquele que ainda não foi chamado. É verdade, Não não ache que é você já é maior do que verdade. os outros que ainda não cantam no coral. O teu pai Não faz ache as que coisas, o você cara já é fica maior do que falando, aquele não outro é que ainda verdade, não não é tem verdade. voz. Fica falando. Davi já havia sido ungido, mas ele continuou fazendo a mesma tarefa de antes, até que o trono fosse lhe dado. Eu tenho uma palavra aqui até para o senhor, irmão Jarbas. O senhor aceite ou não aceite, queira ou não queira. Jamais seja ingrato com aqueles que estão ao teu lado. Porque quando essa obra começou, é o Senhor e meia dúzia. E a obra está crescendo. Depois que a obra estiver grande, jamais troque aqueles que ombrearam a causa ao seu lado, no seu ombro. Porque existem pessoas que oram e pensam que são xerife e podem colocar a boca em qualquer pessoa. Existem pessoas e dirigentes, eu falo isso porque Deus manda dizer, que começam com uma igreja pequena e começam com companheiros, e depois que a igreja fica grande, ele faz pouco caso daqueles que trabalharam junto. Davi foi ungido rei, mas continuou pequeno na presença de Deus, porque ele não foi soberbo e Deus honrou a vida de Davi. Não, ele falou para que as mulheres discutem com os caras que cuidam da igreja, não sei o que ele está falando para a mulher, mas a mulher não fica. Deus tem um plano na minha e na tua vida. Josué, escute a palavra. Em nome de Jesus, e não perturbe, escute a palavra, que Deus tem uma bênção para a tua vida. Em nome de Jesus. Deus tem um plano na tua vida, mas não deixe esse espírito perturbador atrapalhar o culto, em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados irmãos, Davi foi ungido. Meu pai não pode estar certo da cabeça. Rei de Israel. Mas a Bíblia diz que quando o verdade. espírito perturbador vinha sobre Saul, ele não disse assim, ó, eu agora sou rei. Tu está perturbado, Saul. Está na hora de tu sair Teu pai fora falou do isso para trono que aquele eu cara. vou assumir, não. Ele falou, A Bíblia diz que ele Paulo, tocava a harpa, Rogério, ele dedilhava a harpa com a unção, e o espírito maligno ia embora. Sabe por quê? Fica Porque tudo gravado havia aqui que a gente tá humildade na falando. vida de Davi. Aquele pequeno jovem considerado ruivo, e eu quero dizer mais, sabe por que Davi estava lá no campo? Ele era tão desprezado pela família. Sabe por que ele estava cuidando de ovelha?
porque a tradição de Israel dizia, e alguns achavam assim, que quem era ruivo era afeminado, e Davi era um motivo de fiasco para a família. Então seus pais recebam, ele lá no campo e botou os afazeres da casa que mais aparecia para os outros irmãos. Eu quero te dizer uma coisa: não adianta o diabo tentar te envergonhar. Não adianta o diabo tentar me envergonhar. Não adianta o diabo soar no ouvido e dizer: tu nunca vai aparecer, tu vai ser sempre ninguém, tu nunca vai ter nada, tu nunca vai crescer, porque Deus já tem um plano na tua vida. Porque Deus já tem um plano na tua vida. Tu pode estar lá no campo cuidando de ovelha, mas Deus, quando te chamar, ninguém vai sentar à mesa antes que tu chegue para Deus te abençoar. E todos verão a vitória na tua vida, porque Deus vai decretar isso. A humildade, juventude, nos levará a conquistar a terra e a conquistar os planos da nossa vida, a faculdade, o casamento, um bom trabalho, uma boa convivência na sociedade, a humildade de saber que Deus nos chamou para ser grande, mas ao mesmo tempo nós temos que continuar sendo pequenos, porque a Bíblia diz: aquele que vos exalta, Deus abaterá, mas todos aqueles que se humilham debaixo da mão do Senhor, Deus exaltará. Aleluia! Davi foi tão exaltado por Deus, meu amado irmão. Davi foi tão exaltado por Deus, que a vida, a trajetória dele teve algumas quedas, mas a Bíblia diz: Davi era segundo o coração de Deus. Aleluia. Ele nunca deixou subir para a cabeça aquilo que Deus havia dado na vida dele. Eu olho para essa juventude aqui, para muitos jovens que estão visitando, e eu vejo aqui futuros homens e mulheres de Deus. Mas jamais, depois que vocês alcançarem a promessa de Deus, deem uma de mal agradecido com aquelas pessoas que oraram por você, com aquelas pessoas que choraram por você, com aquelas pessoas que pleitearam por você, com aquelas pessoas que estiveram passando noites de oração por você, que jejuaram por você. É por isso que eu disse para o irmão Jarbas aqui: ele é dirigente, mas existem congregações por aí aonde o dirigente achou que era o dono da tocada e só se encontra ele e as paredes dentro da igreja. Sabe por quê? Porque muita gente diz: você não é responsável pelo crescimento na obra errada, meu Jarbas. Sabe por quê? Porque se sair, cada um de nós aqui fica só segura as paredes aqui dentro. Mas Deus envia. Mas a igreja está cheirosinha. A igreja é para o Senhor. A igreja está cheirosa. A igreja está limpinha. Foi Deus que desceu do céu e fez isso? Não, foi as pessoas que Deus colocou aqui para trabalhar. Então, tudo que Deus nos dá, o que Deus nos dá de bênção, jamais deve subir para a nossa cabeça. Olha o que diz aqui, olha o que diz, assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajé em armas. Saul tentou muitas vezes matar a Davi, porque ficou com ciúme dele ser o novo rei de Israel. Não tenha ciúme do teu irmão, se ele canta melhor que você. Não tenha ciúme da irmã se canta melhor que você. Não tenha ciúme do teu companheiro jovem, se ele toca melhor que você, ou se você não toca, ele toca. Porque por muitas vezes Davi quase morreu com Saul, mas Davi ficou ali, como servo de Saul. E quando o espírito mal vinha sobre a vida de Saul, quem é que estava lá? Era o humilde Davi, para tocar a harpa e dizer assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Existiu um dia que Saul estava na caverna, irmão Vilmar, estava na caverna perseguindo Davi, e Davi chegou por trás dele, ele não viu, e pegou a espada e cortou um pedaço da veste. E quando Saul estava longe, Davi gritou: Saul, olha aqui, Saul, olha aqui, eu poderia ter te matado, mas ai de mim tocar em alguém que Deus levantou, que Deus ungiu. Aleluia!
chegar lá no topo, mas você tem que se lembrar que Ele te tirou lá de baixo. Ele te tirou do monturo. Você não é maior e nem melhor do que ninguém. Você não é melhor nem do que aquele que não é crente. Sabe o que nos diferencia do que não é crente? É somente o Espírito de Deus e a misericórdia dele na nossa vida. Mas nós somos mortais e vamos para o mesmo buraco. O corpo vai se decompor se não formos arrebatados por Deus. Mas então não somos melhores do que ninguém. Então esta noite, juventude, eu digo para você: Davi foi ungido rei de Israel, mas ele permaneceu como se fosse servo. Ele permaneceu na humildade, até que ele cumpriu o que diz o pregador em Eclesiastes: há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Todo o propósito, há tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempo de tu estar sentado nesse banco e tempo de tu estar cantando. Há tempo de tu estar no anonimato e tempo de Deus te levantar para uma grande obra. Há tempo de tu ser humilhado e há tempo de Deus te exaltar. Então não fique ansioso e nem te ensoberbeça, mas fique como Davi, humilde na presença de Deus, e vocês verão o que Deus fará nas vossas vidas. Eu convido a ficar de pé esta noite em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu espero que você tenha recebido esta palavra. Eu não quero me alongar porque nós temos algo a fazer ainda, mas eu quero que você medite nessa palavra. E esta palavra é de Deus. Não seja mal agradecido. Ontem eu via na internet um pastor se queixando: eu não acredito, eu não vi tudo. Quanto mais a gente faz pelas pessoas, a gente vê depois que as pessoas fazem pouco caso da gente. Isso é normal. Existem pessoas que depois de tu estar com ela e tu ajudar ela e tu fazer, elas, é como diz, elas viram coxo. Elas fazem pouco caso de ti. Elas te dão um pé e te mandam embora, e outro chega, elas não se lembram que tu criou a causa com elas, e elas não se lembram que tu estava do lado dela quando ela estava sozinha. Isso aí, você se prepara para a tua vida com Deus acontecer isso na tua vida. Mas eu quero te dizer, fique humilde e Deus te dará vitória. Se alguém quer uma oração, eu te convido a passar aqui à frente. Mas eu quero te convidar uma vez só. Sabe por quê? Porque Jesus não é um fio de arroz nem um fio de feijão, para mim ficar dizendo quem quer e quem quer. Jesus é o dono da obra. Jesus te chamou para cantar aqui. Jesus chamou cada um de vocês para estar aqui nessa casa. Jesus chamou para nós termos vitória, não para sermos derrotados. E eu quero fazer essa oração porque o nosso pastor aqui, irmão Jaba, vai embora, junto com o irmão Vilmar, vai embora por você. Se é uma doença, se é uma enfermidade, se é um problema financeiro, eu não sei, Deus sabe, mas Deus vai fazer a obra. Neste momento nós vamos estar orando. Faz um soladinho aí, irmão Bruno. Aleluia. E você vai receber a bênção, viu? João, Deus tem uma obra na tua vida. Jesus te ama, João, e tu é especial para Ele. Jesus te ama, e eu tenho uma palavra forte para ti. E vou dizer porque eu não vou cortar a mão. A Bíblia diz assim, ó: mantenha-se longe de toda forma de espiritismo. Aceite Jesus na tua vida como teu único Salvador. Ele tem um plano na tua vida, viu? Ele quer te dar tranquilidade na tua vida. Vamos orar nesse momento, aleluia. Fecha os teus olhos aí. Querido eterno Deus Pai, é na tua presença, Senhor. Nós oramos esta noite, Senhor, ministrando a vitória sobre a vida de cada um que está aqui à frente. Existem pessoas aqui, Senhor, que já estão sem esperança na sua vida. Existem pessoas com problemas financeiros. Existem pessoas com problemas conjugais. Existem pessoas com problemas de enfermidade. Existem pessoas que as portas se fecharam e não se abrem. Mas nós ministramos agora, Senhor, pelo poder da tua palavra, que vai cair toda maldição, que os muros vão cair, Senhor. Os teus servos estão aí impondo as mãos, e nós ministramos agora, pelo poder do teu nome, Senhor, a unção da cura,
vitória no lar, a vitória no emprego, a vitória conjugal. Nós ministramos, Senhor, a saúde sobre os filhos, nós ministramos união sobre a casa, nós ministramos poder sobre a juventude. Deus, o teu servo Davi, ele continua humilde. Deus, nos ensina a ser humilde nas tuas mãos, nos ensina a andar nos teus caminhos, nos ensina a guardar os teus estatutos, Senhor. Esta obra é tua, Deus, confirma agora, confirma esta obra agora. Sinta aí agora, sinta agora, sinta aí agora o Espírito Santo, é o nome do Espírito Santo, tocando agora. Ah, surianda la massa, requenda la massa, requenda la massa. É mentira do diabo, Senhor. Nós somos mais de vencedores. É mentira dele. Nós não somos derrotados. É mentira do diabo, Senhor. Nós alcançaremos as promessas do Senhor. Ah, Deus, vai tocando agora. Vai confirmando agora. Vai confirmando agora a vitória. A vitória.